Olá, meu nome é Rafaela e eu tô aqui a convite da Isabel da Quimicarte para contar para vocês um pouco da minha trajetória acadêmica. Eu não sou boa com vídeo, não gosto de falar em público, mas eu achei interessante compartilhar a minha vida acadêmica porque eu acompanhei a Bel, a gente entrou na faculdade junto e tal. Eu acompanhei a Quimicarte desde o início, então eu acho muito interessante essa ideia dela, eu achei o máximo. Então, aqui vai. Eu decidi que eu queria química no terceiro ano, quando eu conversando com um professor que tinha feito química, ele começou a falar sobre o curso, eu comecei a pesquisar e eu comecei a ver que era realmente o que eu gostava, porque era matemática, química e física, e decidi prestar o vestibular, passei e fui para a UF. Não vou mentir, não é um curso fácil. Tá longe de ser fácil, pra falar a verdade, mas dá pra você se divertir também, dá pra você rir bastante, mas você tem que estudar, tem que ter uma dedicação. E quando foi mais ou menos no quinto período, eu decidi que eu queria fazer iniciação científica e comecei a fazer iniciação científica no laboratório de química orgânica, na UF. É mais voltado para eu fazer síntese orgânica e e eu gostava muito daquilo e foram passando os períodos e eu vi que eu não queria parar com aquilo e eu queria continuar. Então eu decidi tentar o mestrado. E continuar eu tentei o mestrado, eu passei pro mestrado na engenharia química da UF. Mas eu ainda queria continuar naquele laboratório que eu tava. Então eu tentava linkar a engenharia química com a química orgânica e tudo. Mas ao mesmo tempo que eu gostava da bancada, eu também gostava de estudar matemática e física. Então, ao mesmo tempo que eu comecei o mestrado em engenharia química, eu comecei uma segunda graduação em engenharia química. Então, assim, foi uma loucura, né? Apesar das matérias serem no mesmo prédio e tudo, facilitar um pouco, era muita loucura, porque tinha dia que a gente tinha muita prova, muito relatório, muito experimento, que a gente sabe que experimento, ainda mais síntese orgânica, pode demorar semanas, né, pra você ter um pouquinho só de produto. Mas eu adorava aquela vida de bancada. Então, foi passando, o mestrado são 2 anos, eu tava pra terminar o mestrado, aí surgiu a oportunidade de vaga no laboratório de ultrassom do Inmetro, e tinha a ver com química, porque a pessoa que estava me contratando, apesar de ser no laboratório de ultrassom, ela era química, mexia com biodiesel. Então, assim, tinha aquele negócio de síntese orgânica, de química. Então, eu fui pra entrevista, passei e fui pro laboratório de ultrassom do Inmetro, mas ao mesmo tempo eu não tinha terminado a minha graduação, minha segunda graduação de engenharia química na UF. Então, ficou uma loucura, porque era o Inmetro, o meu trabalho de pesquisadora lá, e eu tinha que pegar a condução para ir de Xerém a Niterói para poder fazer as minhas matérias de engenharia química. Era uma loucura, mas bons tempos. E aí, estando lá no Inmetro, hoje tava 1 ano já, entrei em 2013, o meu chefe lá chegou e falou assim: olha, seria interessante se você fizesse um doutorado aqui com a gente. Tava começando a abrir o doutorado de biotecnologia no Inmetro, e ele queria que eu prestasse. E aí eu lembro na época que eu tentei o doutorado, passei e comecei a fazer o doutorado ligado ao projeto que eu trabalhava lá no Inmetro, mas ao mesmo tempo eu ainda tinha graduação de engenharia química na UF. Então ficou essa loucura e tal, mas eu sempre gostei desse monte de coisa ao mesmo tempo, então eu continuei fazendo, eu tava fazendo os dois, né? E aí, no meio tempo, eu vi que tinha uma oportunidade de fazer doutorado de sanduíche. E aí eu corri para terminar com a engenharia química, com a graduação, para poder estar livre, para poder fazer meu doutorado de sanduíche. Aí eu terminei minha graduação de engenharia química em 2016, ou seja, me custou quase o curso inteiro, né? 5 anos para formar, por conta dessa loucura, né? De estar em Xerém, Niterói. E aí, quando foi em 2017, eu apliquei para um doutorado de sanduíche e eu vim fazer parte do meu doutorado aqui no Reino Unido, em Londres. E aí eu fiquei 9 meses aqui fazendo o doutorado de sanduíche, né? Que era uma parte do meu doutorado lá no Brasil. E foi muito bom, muita experiência, era muito mão na massa, era muito, muito legal. Era um mundo diferente, tudo, equipamentos diferentes, tudo. Foi excelente. Aí voltei pro Brasil
início de 2018, e terminei o meu doutorado metade de 2018, né? Agosto de 2018. E aí eu decidi que eu queria continuar no projeto, então eu apliquei para fazer pós-doc lá no Inmetro, nessa mesma área de ultrassom, na parte de biocombustíveis. Foi excelente, a gente publicou artigo, a gente depositou patente, foi assim muito excelente a experiência. E aí, ano passado, 2019, abri uma vaga para pesquisador na área de ultrassom, tanto médico quanto industrial, no laboratório aqui em Londres. E eu resolvi aplicar, porque eu tinha já tinha 5, 6 anos de experiência na área de ultrassom. Era mais na área industrial, mas a gente tá aqui para aprender mesmo, né? Para divulgar, para compartilhar. Então eu apliquei para essa vaga, fiz a entrevista, passei, quase morri de quando vi o e-mail e foi assim maravilhoso. Foi uma loucura, porque eu passei logo, eu recebi a proposta para vir para cá, né, para Londres, em junho, final de junho, e eu tinha, assim, 2 meses para resolver tudo e tal. Mas deu tudo certo, tô aqui. Hoje eu trabalho com ultrassom, né, mas é mais ligado na área de física médica. Então, é quem fala, mas você não trabalha com química? Trabalho sim. Trabalho sim, porque eu trabalho bastante com o que a gente chama de phantom, que seriam tipo uns corpos de prova, né? Que a gente vai testar as técnicas que a gente desenvolve. Então, muitas vezes são géis, muitos desses géis a gente tem que fazer. Então, tá a química aí, a gente mistura tudo e faz esses phantoms. Então, é muito gratificante. É muito legal ser chamada de cientista. É o que eu amo fazer. Então, assim, por mais que eu não goste de gravar em vídeo, eu gostaria de falar para vocês continuarem persistindo, não desistir. Química não é fácil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Química, física e matemática, tá tudo junto. E é isso, eu acho que passei um pouquinho para vocês da minha trajetória e não desista, porque é maravilhoso, é muito bom ser feliz no seu trabalho fazendo o que você gosta, tá? Espero que eu tenha contribuído um pouco aí e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.